Bom, para mim a principal tecnologia inventada na Terra foi a roda. Em toda a história, para mim. Porque sem a roda, nós não chegaríamos a lugar nenhum no mundo. Isso foi uma invenção do homem. A tecnologia perdida que mais me chateia de termos perdido, parte disso morreu lá na Biblioteca de Alexandria. Outra parte mergulhada no esquizofrênico e completamente fúngico Museu do Vaticano, que é a capacidade de produzirmos, através de uma invenção simplinha, a antigravidade necessária para elevarmos blocos inteiros de pedras e outras tantas coisas. Perdemos um objeto importante que era trabalhado por populações e civilizações anteriores à nossa, e esse elo se perdeu e hoje nós ficamos aqui catacúmbicos pensando como levantaram aquela pedrona de 60 toneladas em tal e tal lugar. A questão de nós perdermos um objeto ou coisa que provocasse a antigravidade para que pudéssemos lidar com essas coisas pesadonas de outrora, isso me chateia muito. É uma das tecnologias que nós tínhamos que ter aqui, até hoje, mas não. Além de perdermos, não tivemos inteligência para inventar outra coisa parecida. Que a gravidade terrestre, ela não é a mesma, nos mesmos valores de 1000 anos atrás, 5000 anos atrás, 100 mil anos atrás ou mais. A forma de gravidade da Terra era outra coisa. E nós temos que parar de analisar a lógica de outros povos com a nossa lógica. A nossa lógica serve para nós, para o nosso perfil evolutivo, para o nosso processo civilizatório. Mas não serve para outras tantas civilizações que passaram na Terra antes de nós. A nossa lógica, ela é completamente limitada à nossa condição civilizatória. Nós temos que começar a parar e refutar essa argumentação científica de que, com a nossa lógica, nós podemos estar respondendo a lógicas de civilizações que passaram por aqui, e não que eles não tivessem a condição de fazer um automóvel com motor a propulsão e qualquer coisa parecida. Não podemos pensar que porque eles não tinham condição de queimar combustível para um motor de combustão interna, que isso é um processo evolutivo intrínseco nosso. E que nós compreendemos toda a civilização que passou pela Terra. Que nós somos relacionados àqueles ancestrais. Isso está errado. Nós somos pessoas de uma civilização que vem para cá de um outro plano, mas que, antes de nós, várias e várias e várias outras civilizações, com outras lógicas, outras tecnologias, outros karmas e outras condições mentais e evolutivas existiram aqui, passaram por aqui, tiveram suas tecnologias nos seus moldes lógicos e tão somente isso. E não adianta ficarmos pensando que a nossa lógica de peso, de massa, a nossa lógica atômica é a mesma deles, porque eles estavam aqui neste mesmo planeta. Não podemos pensar que porque nós nos enlouquecemos quando estamos no meio do oxigênio, respirando esse oxigênio maravilhoso, que alguém não passou por aqui antes, respirando, se é que assim possa se dizer, fazendo o processo de hematose com gás carbônico ou outro tipo de elemento gasoso atmosférico. Paremos de pensar com a nossa lógica e comecemos a entender a lógica daqueles quadros anteriores a nós, que até hoje não encontramos respostas. E aí a ciência terrena e do nosso processo civilizatório acha por bem tentar entender tudo com os olhos que tem, e sempre linkando uma coisa na outra, porque se é uma coisa que dá nojo,
saber que até o TCC da tua faculdade tem que estar sempre elencado a alguma coisa bibliográfica que não aquela que tu possa ter persuadido, ou que não possa ter nenhuma bibliografia anterior. É um tipo de não faz assim que não dá certo, tem que ser sempre naquela estrada, como se tudo aquilo que foi do passado já tivesse sido morto, então, pela lógica da academia moderna. Isso não é verdadeiro. Muita tecnologia ficou perdida porque, de propósito, quando uma civilização saía e outra chegava, existia um espaço de tempo bem significativo e aonde normalmente se escondia tudo aquilo que era da tecnologia daquela civilização que passou e se foi. Em alguns lugares, no entanto, nas profundezas do mar, em algum lugar, em alguma rocha, restou alguma característica e informação daquelas cenas, daquelas civilizações anteriores, assim como acontece com esqueletos de dinossauros e outras tantas pessoinhas, né, vertebradas que por percolação acabaram mantendo os seus ossos fossilizados. Muita tecnologia, se buscarmos em algumas profundezas, com toda certeza vamos encontrar. No entanto, tudo aquilo que foi feito em tecnologia por parte dessas civilizações anteriores, que eram provenientes de materiais mais sensíveis à radiação, radiação solar, neutrinos, chuva de neutrinos, chuvas ácidas, hecatombes variados, como terremotos, maremotos e uma série de vulcanismos, esses elementos se fundiram já em outros elementos minerais e nós não temos acesso. Como, por exemplo, existiam alguns modelos de armas ou também potencializadores auditivos, entre outros elementos, que eram construídos de materiais quase que vegetais, tecnologias que existiu já na Terra e que nós não tivemos acesso, porque esse material simplesmente evaporou por uma série de hecatombes que aconteceram na Terra logo depois que essa civilização se extinguiu. Pesquisas poderiam trazer isso de volta? Muito dificilmente, porque, por exemplo, nós temos um mecanismo altamente complexo descoberto no fundo do mar, chamado objeto de Antiseptera, que é reconhecido hoje como o primeiro computador da Terra. E a datação é absurdamente maior do que aquele processo de desenvolvimento humano que nós entendemos, né, como darwiniano. Esse mecanismo ele está até hoje fazendo todo mundo babar em cima dele, mas ninguém chega a resposta nenhuma, sendo um complexíssimo sistema de engrenagens que simplesmente alucina pela sua antiguidade, pela sua precisão, mas que a ciência terrena não encontra respostas e está tentando fazer isso cair no anedotário, porque ninguém quer, depois de teses e teses de doutorado, achar que o primeiro computador não foi inventado, né, por qualquer dessas empresas que estão hoje aí metendo tecnologia.